Olá, queridos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém? Deus seja louvado, engrandecido seja Deus. Nós já estamos aqui para o nosso comando Bíblia, para junto nós orarmos, para junto nós clamarmos a Deus e para junto nós reverenciarmos a palavra. A palavra de Deus, ela é bússola, ela é luz, ela é lâmpada. Então, nós precisamos estar alimentados com essa palavra para que nós se fortaleça e ficamos fortes. Entendeu? Porque a palavra de Deus, ela nos fortalece. Irmãos, quer ser fortalecido no Espírito? Oração, jejum, palavra. Porque você precisa estar afiado na palavra para que você possa vencer o mal, para que você possa vencer as tentações do maligno. Certo? Porque às vezes na nossa caminhada nós vamos passar por lutas e tentações e provações. Provações e tentação são duas coisas distintas, são diferentes. E nós precisamos estar ligadinhos com o céu para que nós possamos vencer todas as adversidades. Então, para o que você está fazendo, venha ouvir o recado de Deus para a sua vida, venha se alimentar-se da palavra. Nós estamos aqui ligadinhos às 18 horas, em oração. Quero dar boas-vindas àqueles que têm se achegado a nós, aqueles que já estão aqui há muito tempo, louvado seja Deus. Quando eu digo isso, no grupo do WhatsApp e também agora aqui no YouTube. Querido, se você não se inscreveu nesse canal, inscreva-se no canal, deixe o seu gostei, deixe o seu comentário, compartilhe essas orações e vamos juntos rumo ao céu. Deus é maravilhoso. Deus é fiel, Ele cuida, Ele abençoa e Ele faz a obra por completo. Amém? Então, para aí um pouquinho, respira, senta, chama o colega, a amiga, compartilha, faz a tua parte, que eu sei que Deus fará a dele. Eu já estou aqui com a Bíblia aberta em Mateus capítulo 4, do 1 ao 11. Eu creio que Deus ele quer falar através desses versículos que nós vamos ler. Então, nós precisamos estar atentos com o que está escrito para que nós venhamos ter uma interpretação. Eu sempre me preocupo com isso para que você interprete, o Espírito Santo fale ao seu coração, que não seja eu falando, mas que seja o próprio Deus falando na minha boca para fortalecer a sua alma, seu corpo e seu espírito. Nós já estamos aqui para a batalha. Nós estamos prontos para guerrear. John Piper disse que você só saberia o valor de uma oração quando você entendesse que a vida era uma guerra. Então, a vida é uma guerra constante, principalmente nas regiões celestes. A gente entende que o mal existe, o bem existe e Deus está ali no controle da situação, mas você tem que fazer a sua parte. Você não vai cruzar os braços, não, você vai se armar, você vai buscar. Deus vai fazer a parte dele e você a sua parte. Então, Mateus capítulo 4, versículo 1 ao 11, vem tratar da tentação de Jesus, certo? Eu gostaria de ler esses versículos e nós vamos analisá-los bem para que você entenda o que Deus quer falar através dessa palavra, amém? Então, diz assim: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Diga comigo, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e lhes disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: a seus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem e lhes sustentarão nas suas mãos para não tropeçar em alguma pedra. Você já está lembrado desse versículo, Salmo 91? Então, o diabo ele sabia exatamente as escrituras, tá certo? Ele conhece as escrituras, ele não conhece a Deus, porque se fosse assim, ele não teria se rebelado e teria virado Satanás, que ele era Lúcifer, anjo de luz, e se transformou-se na antiga serpente, Satanás, o diabo. Então, ele sabia exatamente recitar versículos. Ele sabia recitar versículo. Verso 7, respondeu-lhes Jesus: também está escrito, não tentará o Senhor teu Deus.
Levou ainda o diabo em um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhes disse: tudo isto lhe darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Com isso deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. Amém? Queridos, quando eu leio essa passagem, eu entendo tudo. Tudo que nós aprendemos, lemos, meditamos, se nós adentrássemos mais vezes na palavra de Deus, nós entenderíamos. Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, certo? Nele nós venceríamos. A palavra diz que nele nós somos mais que vencedores. Mas quem prometeu vida fácil, veja só, você vai entender também, aqui eu entendo tudo. Quem promete vida fácil, quem promete as glórias, quem promete reinado, quem promete tudo isso, facilmente, é Satanás, o diabo. Ele aqui tenta convencer Jesus a prostrar-lhe diante dele, porque ele daria a glória do mundo, ele daria as regalias que o mundo lhe oferece. Então aqui nós estamos vendo que Satanás é quem quer dar coisas fáceis para que as pessoas se prostrem, para que as pessoas fiquem prostradas e que as pessoas fiquem caídas na sarjeta, no buraco, porque é isso que ele quer da sua vida, amém? Então você precisa repreender o diabo, fazer como Jesus disse: diabo, retira-te daqui, porque está escrito: só o Senhor Deus te adorarás e darás culto, e com isso ele deixou Jesus. Agora eu lhes pergunto, quem foi que levou Jesus ao deserto? Foi o diabo ou foi o Espírito Santo? Foi o Espírito Santo. Jesus vai ao deserto para poder se revestir, para poder orar. Depois do seu batismo ali, ele vai ao deserto. E lá, o tentador se aproxima dele, depois dele jejuar 40 dias e 40 noites, e ali, quando ele estava fraco, ele teve fome. Não pense que o diabo vai lhe atacar quando você está aí fortalecido. Ele vai lhe atacar quando você está vulnerável. Então, é aí onde você precisa estar fortalecido na palavra, para você vencer as tentações, para você vencer as investidas de Satanás. Então, aqui narra as 3 tentações de Jesus no deserto, logo após o seu batismo, certo? Guiado pelo Espírito Santo, ele jejuou 40 dias e 40 noites. Aqui, pode ter certeza que não tinha nada, era 40 dias e 40 noites, jejum absoluto, sem comer nada. Sem comer nada e sem beber. Jesus vai ali ficar no deserto, em abstinência total de alimento, de água, de nada. Jesus não era fazer um jejum ali de algo que ele gostava, não. Era um jejum de abstinência total de alimento. E Jesus jejua 40 dias e 40 noites, como a Bíblia nos informa, a palavra de Deus nos informa. Satanás, ele tentou e tenta até hoje distorcer a palavra de Deus. Essa é a verdade. Ele tentou e tenta até hoje distorcer a palavra, né? E oferece atalhos, certo? Mas Jesus venceu cada uma das investidas, usando as próprias escrituras como um escudo e provando a sua total obediência a Deus. Irmãos, nós temos que estar afiados na palavra de Deus, para quando o diabo falar com você, porque o diabo ele quer falar, ele quer dizer que você não vai conseguir, ele quer dizer que Deus não te ama, ele quer dizer que cadê teu Deus que não te tirou ainda dessa situação? Cadê teu Deus que ainda não fez algo? Ele diz isso. E você precisa estar afiado na palavra para você dizer: olha, Satanás, saia daqui agora, você não tem poder sobre mim, Deus vai fazer, porque tudo é possível que creia, e eu creio porque está escrito assim. Então você precisa ter
disposição de você ler a palavra, praticá-la e você ter total acesso para que você possa vencer as tentações. Então, esse texto ele pode ser dividido em 3 momentos, certo? Cada um representa uma área em que somos frequentemente testados. A primeira é a tentação da necessidade. A primeira é a tentação da necessidade. Veja, Satanás tenta Jesus debilitado pela fome, certo? E ele diz, a transformar pedras em pães. E Jesus responde logo de pronto, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Uau! Ou seja, Jesus tinha exatamente na mente, na boca, o que dizer. Porque nem só de pão vive o homem, mas da palavra de Deus, que sai da boca de Deus. O que isso significa? A prioridade de confiar no propósito espiritual acima das vontades físicas e imediatas. Você precisa confiar, priorizar e confiar no propósito espiritual acima das suas vontades. O que você deve priorizar não é a sua vontade, é a vontade de Deus. O que Deus quer para a sua vida. Segundo, a tentação do orgulho, né? O espetáculo que ele monta, porque ele ilude. O Satanás ele é um grande, digamos que, ele é um grande mago, ele ilustra, ele monta o cenário, ele cria algo assim para que você possa se iludir. Então, o diabo, ele desafia Jesus a se jogar do templo. Ele usando o Salmo 91, certo? Para provar a proteção divina. Jesus rebate. Jesus diz, olha, não tentarás o Senhor teu Deus. Significa o quê? A lição de não exigir provas espetaculares de Deus, nem testar a sua graça de forma imprudentemente. Jesus era lindo. Jesus diz, olha, não atentarás o Senhor teu Deus. Por quê? Porque Jesus tinha exatamente o controle nas suas mãos. Entende? Aqui, meus irmãos, é algo claro. Satanás queria que Jesus vacilasse no falar. Ele queria pegar algo de Jesus. Entende? E é assim que acontece com a gente. Ele monta um cenário e ele espera que você caia. Ele monta um arapuca, certo? Ele monta um arapuca. Às vezes as pessoas dizem, nós temos que orar justamente porque a carne é fraca. Não tem essa expressão, Jesus mesmo usa também lá no Getsemane. Mas olhe, o que você vai deixar prevalecer na sua vida? O espírito ou a carne? A carne, ela grita. Porque a carne, ela quer algo que alimente o seu ego, o seu orgulho. Não é assim? Veja, e o diabo, ele sabe o ponto fraco. Então, quando ele fica ali na moita esperando o seu ponto fraco aparecer, né? Às vezes, digamos que o homem, ele certo que a gente pode, não vamos generalizar, mas tem homem que é tentado por mulheres. Aí você acha que o diabo vai colocar uma mulher totalmente esquisita, feia? Não, ele vai colocar uma mulher bem bonita para que aquele homem caia na tentação. Aí ele diz, eu errei, eu pequei, eu devia ter sido mais forte. Devia mesmo. Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Certo? Então, Deus está dizendo através da sua palavra, você precisa resistir às provocações e às tentações. Tentação é algo que o diabo oferece. Certo? Provação é aquilo que você passa para você se aproximar mais de Deus. Então, aqui o diabo desafia Jesus a se jogar do templo usando o Salmo 91 para provar a proteção divina. Porque você sabia que se Jesus desse uma ordem, milhões de anjos desceriam ali, irmãos. Bastava Jesus mandar anjos descer do céu, que ia cair anjos do céu. Eita, Deus maravilhoso. Jesus tem poder. Mas Jesus não queria usar o seu poder para fazer um espetáculo ali para Satanás, de jeito nenhum.
As coisas de Deus têm que ser usadas com prudência, com decência, com ordem. Amém? Louvado seja Deus. Terceiro, a tentação do poder e do domínio. Satanás aqui oferece a Jesus o quê? Todos os reinos do mundo, em troca de quê? De adoração. Então, Satanás quer ser adorado, meus irmãos. É por isso que ele é Satanás. É por isso que ele é diabo. Quando ele morava no céu, quando Deus criou todas as coisas e ele morava no céu, ele era Satanás era privilegiado, porque Satanás ele podia reger os outros anjos. Só que um dia ele se orgulhou-se, ele foi expulso do céu por isso. Ele se orgulhou-se, ele queria se igualar a Deus, ele queria ser Deus. Está escrito. Ele queria ser Deus. E ali Deus expulsa ele, e ele veio. Ele sai do céu e com ele a terça parte dos anjos, os demônios, que não são mais anjos, mas são anjos caídos, demônios. E cada um desses anjos caídos, demônios, tem uma função aqui na terra para atrapalhar a vida das pessoas. E Satanás se torna, a antiga serpente, o diabo. Então ele quer ser adorado. Ele quer ser estimado. Ele quer, de todas as formas, ele quer tentar distorcer a verdade, distorcer a palavra de Deus, mas ele não consegue, porque ele próprio tem 7 capas. Ele coloca ali na pessoa, perdão, e ali ele vai rasgando um a um, certo? Então não vai muito tempo. Então Jesus ordena que ele se retire, citando: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Isso significa o quê? A vitória sobre a ambição, o egoísmo, sobre o materialismo, sobre a idolatria. Porque Satanás queria que Jesus o adorasse. Se ele disse: olha, vamos trocar aqui, eu te dou tudo isso, mas se você me adorar. E quantas pessoas Satanás não tem dito isso e ele se prostra? Quantas e quantas pessoas não têm feito isso por tão pouco? Tem negado a sua fé por tão pouco, tem negado a Jesus por tão pouco, tem negociado seus princípios, tem se prostituído, tem se jogado de cabeça nas profundezas do que Satanás tem oferecido. Que caia por terra toda a ação de Satanás na vida de cada um de nós, em nome de Jesus. Então aqui é para um entendimento que nós podemos aplicar essas lições no nosso dia a dia, para você conferir como é que vai a sua vida, como é que está andando. Jesus disse: olha, se retire da minha vida. Diga isso, talvez você precise fazer essa oração dentro da sua casa. Satanás pega o que é teu e bate em retirada da minha família. Pega tua droga, pega teu álcool, pega tuas mentiras, tuas traições, teus enganos e bate em retirada para fora do abismo para nunca mais voltar. Isso é firme. Então, Deus está dizendo: aquilo que você não pode fazer, eu faço. Então, o que nós podemos aprender? Satanás o tentou, mas ele resistiu às tentações. Nesta lição, eu gostaria de dizer o seguinte: você pode identificar os princípios que o ajudarão a seguir o exemplo do Salvador ao resistir às tentações de Satanás. Irmãos, nós precisamos resistir às tentações. Nós precisamos dizer: não, aqui não. Jesus, quando esteve nesse mundo, Jesus foi exemplo. Jesus, ele exemplou os seus discípulos. Ele exemplou a multidão. Seja exemplo dentro da sua casa. Quando você é exemplo, porque você sabe que o ministério começa em casa, não é no púlpito, não é na igreja, é em casa. O ministério começa em casa. É igual a mãe dizer: você vai para a escola para ser educado. Não. Educação começa em casa. A escola vai ser um complemento para que seu filho se dê bem na vida. Isso não é função dos professores educar os seus filhos. Eles vão ensiná-los, certo? E vão também ensinar a ser educados. Mas isso é uma obrigação sua, dos pais, ensiná-los dentro da casa.
Ministério também é assim, começa em casa, o exemplo é de casa. Jesus deu exemplos. E quando eu olho para esse texto, eu vejo aqui um Jesus que está com fome, um Jesus que está cansado, e Satanás se aproveitando da vulnerabilidade. Ou seja, ele ainda se aproveita da vulnerabilidade. Ele ainda se aproveita de pessoas que estão mentalmente confusas, mentalmente cansadas, exaustas, para dizer para você, olha, se mata, ninguém gosta de você. Para dizer, olha, você não é importante, ninguém liga para o que você está sentindo. Olha, você não vai conseguir. E você precisa estar focado na palavra para você dizer, retira-te da minha mente, retira-te da minha casa, sai agora da minha família, porque esta casa não te pertence. Em nome de Jesus, sangue de Jesus tem poder. Você precisa ter essa autoridade. Jesus te chamou com autoridade, não com medo. Então faça isso. Às vezes nós precisamos de uma posição. Chega de deixar Satanás fazer arruaça dentro da sua família. Quantas e quantas famílias não têm destruídas por causa de ação contrária de Satanás? Porque ele não pode mais reger famílias e ele odeia a família. As investidas maiores de Satanás hoje, o diabo, é a família. Ele quer ver casamento falido, ele quer ver filhos nas drogas, ele quer ver mães desesperadas procurando seus filhos no alcoolismo, nas drogas, na prostituição, viciadas em muitas coisas, se destruindo. Então, vamos pensar nisso, vamos resistir o diabo e ele vai fugir de você, ele vai bater em retrato da sua casa. Ele vai, porque ele não tem o poder, a autoridade que Jesus tem. Jesus chega, ele tem que sair, no nome de Jesus, amém? Então vamos orar para que Deus possa operar. Oremos. Senhor nosso Deus, aqui neste momento, eu quero agradecer por esta palavra forte, palavra rica, palavra que enche os nossos corações. Eu quero também agradecer, Senhor, porque eu sei que o Senhor é bom, misericordioso, que tem nos ajudado, tem nos abençoado. Senhor, neste momento, visita essa família, porque eu creio que o Senhor é o Deus que opera, é o Deus que faz milagre, é o Deus que vai agir por completo. Oh, Pai querido, Pai amado, neste momento o Senhor visita essa pessoa que está passando por lutas, que está passando por perseguições, que está passando por terror noturno, por insônia, que está passando pelos ataques espirituais. Senhor, guarda esta família, guarda estas pessoas. Senhor, em nome de Jesus, nós te clamamos. Teu sangue tem poder para nos limpar, nos lavar, nos guardar de todo mal. Sangue de Jesus tem poder para livrar das castas de demônios que querem atrapalhar nossa casa, nossa família. Derruba por terra agora, lança fora para a profundidade do abismo, pelo mesmo caminho que vê, eles vão voltar. No nome de Jesus, espírito da prostituição, espírito do medo, espírito maligno que atua na vida dessa pessoa para viver bêbada, para ela viver drogada, cai por terra agora no nome do Senhor Jesus Cristo, lança fora agora, solta essa pessoa agora no nome de Jesus. Vamos, nós damos uma ordem em nome do Senhor Jesus Cristo, ou Yeshua HaMashiach, o Cristo Messias, para que você solte essa jovem, solta esse jovem, solta agora no nome de Jesus, todo mal saia. Em nome do Senhor Jesus Cristo, e seja lançado fora para o poder do abismo para nunca mais voltar. Essa é minha oração. Eu sei que o Senhor vai agir. O Senhor vai ter nos leitos dos hospitais, na CTI, na UTI. Toca agora, meu Deus, essa pessoa que está no leito. Sopra a vida nas suas narinas. Arranca, Senhor, do leito do hospital. Arranca, meu Deus, da UTI. Os jovens, as criancinhas, os idosos que estão lá. Meu Deus, guarda de todo o mal da mortandade, espírito de morte. Nós pedimos agora em nome de Jesus e ordenamos para você sair daí. Saia daí agora em nome do Senhor Jesus. Pai, vai livrando de toda aneurisma, de todo infarto, toda AVC, toda trombose. Vai tocando no nervo, na carne, no osso, no sangue. Vai tocando, meu Deus, na garganta, no ovário, na tireoide, no estômago, nos pulmões, nas vias respiratórias, nas artérias. Meu Deus, o Senhor a fez essa pessoa. Então, neste momento, baixa esse diabetes, triglicerídeos. Vai baixando, meu Deus, o colesterol. O Senhor fez essa pessoa e sabe o que ela precisa melhorar para ela ter uma boa qualidade de vida. Então, neste momento, visita ela agora em nome de Jesus. Oh, Pai querido, Pai amado, Tu és maravilhoso. Senhor, neste momento, o Senhor visita, meu Pai, quem vai viajar.
livra de acidente, bala perdida, contenda, briga, discussão, ansiedade, síndrome do pânico, tristeza, angústia. Meu Deus, blinda a mente, o coração, a alma, o corpo e o espírito. Todo espírito de morte que tem isolado a mente dessa pessoa, nós dizemos agora, em nome de Jesus, saia daí. Pare de soprar na vida dessa pessoa dizendo que ela vai morrer, que ela não merece viver. Cai por terra, Satanás, da vida desta pessoa agora no nome de Jesus. Bate em retirada para o profundidade do abismo, que é lá o seu lugar, de onde nunca você deveria ter saído. Bate em retirada agora para nunca mais voltar. Em nome do Senhor Jesus. Vai ter com essa causa na justiça, espírito maligno que tem travado essa causa. Saia daí agora, na autoridade do nome de Jesus. Destrava, Senhor, os caminhos dessa pessoa. Esse dinheiro que está lá retido, essa precatória, esse dinheiro, essa causa que já foi ganha, mas não chega na mão dela. Meu Deus, nesse momento, tira, Senhor. Nós te pedimos, meu Pai, nós entramos em concordância. Meu Pai, eu sei que o Senhor é o Deus do sistema. Eu sei que o Senhor é o Deus de sistema. Então, entre nesse sistema do INSS, da justiça. Visita, Senhor, com poder e glória. Meu Deus, visita essa pessoa que quer vender esse carro, esse automóvel, essa casa, esse terreno. Ela precisa, Senhor, desse dinheiro para quitar suas dívidas, meu Pai. Ela tem sofrido, angustiada com dívida. Ela tem sofrido, Senhor, sem saber o que fazer. Tu és o Jeová Jireh, o Deus da providência, da estratégia. Abençoa essa família, abençoa essa casa, meu Pai, que ela possa viver tranquila. Meu Deus, que assim o azeite derrame na vida dessa pessoa, para que ela possa, meu Deus, se ver livre de tanta dívida. Senhor, neste momento nós oramos pedindo a Deus uma provisão. Aquele que precisa de emprego, aquele que está desempregado. Abre essa porta, Senhor. Eu sei que o Senhor é o Deus de porta aberta, o Éfata do Senhor. Meu Pai, neste momento vai livrando de falsidade, de olho gordo, de inveja, de empraguejamento, de mortandade, seta aguda. Vai tirando todo o mal de nossas famílias, de nossas casas. Campo de proteção, agora nós te pedimos. Vai livrando de toda macumbaria, de feitiçaria, de bruxaria, de inveja, de voodoo, de encantamento, ritual macabro, meu Deus. Feita ali, meu Deus, com sangue de animais. Cai por terra agora, Senhor. Arranca o nome dessa pessoa de lá. Em nome de Jesus, meu Deus, arranca da boca do sapo. Tira, Senhor, ó Deus, agora da catatumba, lá das cachoeiras, lá das encruzilhadas, lá do cemitério, que o Senhor venha tirar. Pessoas que têm sido doentes por modo de obra de macumbaria, pessoas que estão sendo destruídas, seu casamento por modo de obra, cai por terra agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, e lança fora para o profeta do Abim, para nunca mais voltar às olhos das famílias. Meu Pai, que nós pedimos agora proteção, campo de proteção agora nós te pedimos. Meu Deus, livra do álcool, do alcoolismo, das drogas, da prostituição, da porneia, de vícios, meu Deus, que tem destruído essa família, essa casa. Meu Deus, nós te pedimos que o mesmo Deus que operou no passado, opera agora, em nome do Senhor Jesus. Senhor, guarda-nos do mal, seja conosco, habita nos nossos lares, habita na nossa casa. Neste momento nós te pedimos e agradecemos, porque eu sei que essa oração vai ter de aroma suave a tua narina. Senhor, nos guarda, meu Deus, de toda palavra frívola e de maldição, direta ou indireta nas nossas vidas. Não permita, Senhor, que o mal venha triunfar. Prepara uma mesa perante nossos adversários. E eu sei, Senhor, que grande será as bênçãos que o Senhor derramará na nossa vida. Senhor, recebe essa oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, queridos? Que maravilha. Fiquem com Deus e até amanhã. Que Deus abençoe a todos.